Olá pessoal, Shalom Uvraham, Shavua Tov, uma ótima semana para todos vocês que estão entrando nesse vídeo, primeiro da nossa querida semana, para a gente falar de um assunto bem importante da Torá, que é sobre a ligação do judaísmo com os justos, com os sábios. A gente sabe que, por um lado, a gente tem tanto no primeiro como no segundo mandamento da Torá. O primeiro é: eu sou o teu Deus que tirei do Egito, né? Para ser o Deus de vocês e vocês saírem da casa da escravidão do Egito para serem meus servos, de Hashem Todo-Poderoso. E a gente vê também no segundo mandamento: e você não terá outros deuses, no próprio mandamento, tanto na porção Jetró, que é Itró, como em Devarim, Deuteronômio, Hashem vem e especifica ali já direto o que é idolatria. Você não pode ter nenhum tipo de coisa esculpida, nenhuma foto de algo que você acha que é Deus, acha que aquilo tem alguma força independente. Por outro lado, a gente vê que no judaísmo existe uma ligação muito forte com os justos, com os sábios. E, em contrapartida, nós temos muitos não-judeus, bem como os judeus que estão se aproximando da Torá e que estão acostumados com outras religiões. Não que estiveram vivendo naquela religião, mas culturalmente aquela é a religião mais comum, mais próxima a ele. E nessas religiões existe o que a Torá aponta como idolatria. Como, por exemplo, você pegar um santo esculpido e falar: ele é um Deus, ele vai me ajudar nisso, ele vai me ajudar naquilo, ele tem alguma força independente. E não importa se é um homem, você fala isso em cima de um anjo, ou até de uma pessoa viva, se você acredita que ele tem força independente como um Deus, isto é idolatria. Existe outra coisa que a gente percebe também, que fica meio na dúvida, que é o enviado. E eu não estou falando agora de um pensamento mais cristão, eu digo do pensamento judaico mesmo, de que alguém veio te ajudar. Hashem enviou uma pessoa para te salvar de uma situação de perigo de vida, como um médico, como uma pessoa que chegou e falou: não saia amanhã de casa porque tal coisa pode acontecer, e te salvou, ou um rabino que te deu uma bênção, ou uma pessoa independente da religião. E te falei: e aí? Eu posso acreditar naquele enviado? Primeira questão que a gente tem que parar para pensar, para a gente sair dessa confusão que a idolatria criou na gente, é o que é acreditar nele. Acreditar numa pessoa que ele tem um potencial de fazer o bem, porque Hashem deu a ele esta força, deu a ele este propósito, este potencial. E aquela pessoa, com o seu livre-arbítrio, fez o bem, sendo um enviado de Hashem, como existem milhões de enviados de Hashem fazendo coisas boas, se não bilhões. Não tem problema nenhum. Esse acreditar nele, entre aspas, não é idolatria. Eu acredito que Hashem manda pessoas boas. Eu acredito que Hashem manda pessoas à minha volta que me trazem coisas boas. Mas quem está enviando do começo ao fim? Quem está fazendo a sua providência divina? Quem está fazendo tudo isso acontecer? Quem permite cada detalhe, cada levantar de dedo ou abaixar de um dedo? Só o Todo-Poderoso Hashem. Então, quando a gente fala nisso, algumas pessoas podem dizer: peraí, então tem religião cristã santo, ou evangélica só botando Jesus como um homem que será enviado, ou de certa forma Deus, ou no budismo Buda, ou no espiritismo certos espíritos que te ajudam como amigos espirituais, e por aí vai. E muitas seitas africanas também, que você também tem certas forças que podem estar te ajudando aqui ou ali. Isso é idolatria ou não é? Então, depende. Para a gente entender a conexão do justo, que é uma coisa sagrada na Torá, a gente precisa explicar o que é certo e errado dentro das coisas comuns ao nosso dia a dia. Pessoal, existe uma coisa dentro da proibição de idolatria, que são dezenas na Torá, chamado Shituf. Shituf Avodah Zarah. Significa uma sociedade de idolatria. Às vezes, o pecado da pessoa não é acreditar que aquela pedra, um boneco específico ou uma foto, enfim, é um Deus, aquilo é independente, ele criou o mundo, ou ele é um Deus por si só. Não, às vezes a pessoa só acredita que ele é um ajudante, como um anjo de Deus. E aqui fica confuso. Por que muita gente acaba caindo em alguns pecados de idolatria, mesmo que não seja em todos? Porque diz: isso aqui, eu não estou dizendo que ele é Deus, eu estou dizendo só que ele é o que manda a chuva. Aquele é o casamenteiro. Aquela força espiritual é quem me ajuda a me entender. Só isso. Deus também pode fazer isso, mas aqui ele faz
faz aquela força. Ele me conecta com Hashem. Ele é literalmente uma pessoa que faz, né, como um corretor. Corretor de imóvel. Ele está me conectando ao dono. Só isso. Ele não é o dono, ele é o cara que me conecta com o dono. Isso também é idolatria, porém menos grave. É chamado Shituf Shel Avodah Zarah. É problema, é grave, mas é menos grave do que você dizer que uma pedra, um boneco, uma foto, algo esculpido, não importa o que, é um Deus por si só. Então existem níveis de idolatria. Esta de Shituf, que é uma sociedade, algo meio que é sócio de Deus, mas você acaba de alguma forma colocando a sua fé naquele ser de forma independente, individual, que é a sociedade com idolatria, é o mais comum, é o mais fácil do ser humano aceitar na sua mente. E a nossa pergunta é, tem a idolatria mesmo, e tem aquela idolatria em sociedade, como a gente acabou de explicar. E aí, por que a Torá fala pra gente ouvir os sábios, por exemplo? A gente tem uma porção semanal inteira, parte da Torá escrita do Pentateuco, chamado Parashá Shoftim, porção semanal Juízes, onde Hashem manda a gente seguir os sábios. E a gente vê isso através de Hashem mandando escutar Moisés, Hashem mandando escutar Josué, que é Yoshua, que veio depois substituindo o trabalho de Moisés e entrar em Israel. Hashem faz a mesma coisa pedindo para a gente escutar todos os juízes. Hashem faz a mesma coisa para a gente escutar os profetas. Hashem faz a mesma coisa para a gente escutar os reis. Hashem faz a mesma coisa para a gente escutar os anciãos. Então Hashem manda a gente escutar os sábios, claramente na Torá escrita, claramente nos provérbios, em todos os profetas, os reis, como o exemplo provérbios do rei Salomão. Então, se Hashem manda a gente escutar os sábios, até que ponto é ok, obrigatório inclusive e benéfico, e até que ponto que eu vá para outra direção, eu posso estar caindo em idolatria. Então esse é o ponto principal que eu quero falar com vocês agora, que é uma das questões que a gente mais vive. É dia a dia, é a nossa família, é as pessoas que estão próximas a gente, é judeu que vai às vezes em centro espírita e pega uma outra coisa de outra religião e fala, quero colocar com o judaísmo. Um não judeu que vai numa igreja X, Y, Z e diz, poxa, mas isso não tem problema. A gente está no mundo, não tem o que fazer, tem um mundo aí fora. E a gente precisa escolher o que é certo, o que é errado, o que é aconselhável, o que não é. Então, galera, quando a gente vem e fala da ligação com os justos, a primeira coisa é a seguinte: o justo, no sentido de que ele é a mais ou a menos do que outro ser humano, no aspecto de ele ser o enviado de Hashem, ele é praticamente igual. Ou seja, assim como um ser humano que na esquina pode chegar para uma criança pequena e falar, não atravessa não, ei mamãe, seu filhinho está atravessando aqui, sozinho, cuidado. Assim como ele foi um enviado de Hashem, uma pessoa comum na rua. Inicialmente, assim também é um justo. Isso eu não estou querendo falar para diminuir o justo. Isso eu estou querendo justamente para demonstrar, explicar para vocês que não existe nenhuma idolatria. É nesse aspecto. Depois a gente vai explicar a grandeza de estar ligado com os justos, que é muito maior do que uma pessoa que eu não conheço na rua. Ok? Mas esse é o justo. A ligação com o justo é alguém que já passou pelo labirinto da vida, Palavras do Caminho dos Justos, um livro muito grande de judaísmo, de um rabino que escreveu no século XVI, Rav Moshe Haim Luzzatto, da Itália. E o que é um justo? O justo é aquele que já passou pelo labirinto da vida, ou pela maior parte desses desafios. E agora ele subiu naquelas muralhas do labirinto, que é aquelas roelinhas que eu não sei para onde ir, ele está acima lá daquela muralha. Ele está pisando em cima, logo ele está vendo todo o labirinto por cima. E nessa visão que a gente fala em hebraico, Shitri Aval Amuká, que é uma visão geral, porém aprofundada, ele te diz em conselhos de palavras ou em livros, faça A, faça B. Quando um justo fala para você, um rabino fala para você, faça A ou faça B, primeiro, ele nunca pode substituir a vontade de Hashem. Muito pelo contrário, ele só pode esclarecer melhor a vontade de Hashem em um caso prático. Número 2, ele não tem força independente alguma. Número 3, a gente não reza para um ser humano, sendo ele vivo ou morto. Número 4, a gente jamais pode se prostrar para toda e qualquer coisa que tenha forma ou mesmo sem forma, como falar que o ar ou o universo, sabe, a vibração, ele é o meu Deus. Isso também é idolatria.
Tem gente que tem vergonha de falar Deus e começa a falar só o universo vai te dar, a vibração vai te dar, porque não sabe compreender que Deus ele é tudo mesmo. O universo também tem a sua especificidade física. Quando eu falo vibração, também é algo que tem a sua especificidade. Ele é algo específico. Ele não é o todo é Hashem. O todo é aquele que cria. Logo, tudo que ele criou faz parte dele. Esse só tem um, chamado Hashem, Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, e vários nomes em hebraico que a gente dá para enaltecer aquele que é um, aquele que falou e o mundo foi criado. Então a ligação com o justo, ela dentro do que é permitido, ela pode ser vivida com tranquilidade. Com tranquilidade. Não é como muitas vezes eu vejo, mesmo sem querer, alunos ou seguidores dos canais, dos cursos, dos grupos que eu tenho, enfim, e que falam, Rabino, eu não quero muito elogiar tal sábio, porque eu tenho medo de entrar em idolatria. É bonito o seu temor a Deus. É bonito temer a Hashem e temer fazer algo errado. Mas existem temores que são diferentes do outro. Existe um temor que é pelo que eu não sei. E existe um temor que é por fazer uma reverência a mais em cima do que eu já sei. Temer algo da qual eu não sei o porquê que eu estou fazendo, mas é melhor não fazer. Óbvio que a Hashem vai ficar feliz por um lado com você, mas ela está ligada a algo também de falta de informação, de falta de conteúdo. Quando a gente tem temor em cima de algo que a gente já sabe, e a gente faz a mais, mas em cima do que faz sentido, do que é de bom senso, do que já está na Torá, ótimo. Então a Hashem está feliz, porque a Hashem está vendo que você se preocupa com ele. Quando eu falo fazer a mais, é uma preocupação a mais, e não criar leis a mais. Porque um dos 613 mandamentos é não aumentar mandamentos a mais e nem diminuir. E aqui novamente entra a polêmica dos justos. Se não pode aumentar em leis da Torá e nem diminuir, o que fazem os justos com as suas leis rabínicas? Bom, Deus ele passou a Torá para Moisés, Moisés para Yoshua ben Nun, Yoshua para os anciãos, profetas e tal, e tal, e tal. E no próprio começo da Torá oral, o que é a Torá oral? A Torá oral são os sábios, trazendo a Torá de boca em boca desde os profetas, desde o primeiro Moisés, e explicando ao povo. Por isso que o povo judeu é chamado povo do livro. Porque não é só o livro escrito. O povo judeu, durante muitos milênios, foi um povo de livro ambulante. Ele era dentro da memória dele, horas e horas por dia, estudando as palavras do que foi falado no Monte Sinai por Moisés. É algo muito sublime. Isso é a Torá oral. Torá oral é a explicação do que está escrito no Pentateuco, na Torá escrita, e que sem essas explicações não faz o menor sentido. Você não consegue botar em prática mais de 90% dos mandamentos. Como, por exemplo, faça o Brit Milá, pacto da circuncisão. Como é que eu faço? Que horas do oitavo dia? E se o oitavo dia cair no sábado, que é Shabat, dia de descanso? E se o oitavo dia cair em Yom Kippur, que é o dia do perdão, estiver jejuando? E se a criança tiver com esse problema de saúde? E se a criança tiver tido um problema de saúde nos primeiros dias, mas ele já está bem? Empurra um dia ou não? Como faz? Como corta? Que lugar exato? Não tem nada na Torá escrito explicando. Falar a palavra solta prepúcio não é nada. Precisa de muita explicação. Isso Hashem, Deus, explicou a Moisés. Moisés aos profetas e anciãos e foram passando para o povo inteiro. Isso é Torá oral. Então, quando a gente vê sábios, justos, fazendo leis, é exatamente como Deus mandou e está escrito no Perikei Avot, Ética dos Pais, que é parte da Torá oral. Os sábios, eles fazem cercas em volta da Torá. Cercas em volta da Torá significa exatamente a porção da Torá escrita, juízes, chamada Shoftim. Os juízes, os sábios, olham a geração, sabem que Deus não vai falar com eles em profecia sempre, porque Deus sabe do futuro e sabe que a profecia só vai se manter até o segundo templo de Jerusalém. Depois vai ter a diáspora, o povo vai se espalhar e no final vai vir Mashiach da tribo de Davi, ele vai fazer muitos milagres, construir o terceiro templo, vai acabar a morte do mundo, guerra, tal. Significa que durante boa parte da história da humanidade, nós não falaremos diretamente com Deus em profecia. Então, existem os sábios que esclarecem a vontade de Hashem e que quando percebem um desafio naquela geração específica, eles podem fazer uma cerca. Essa cerca não é fazer um mandamento a mais. Essa cerca é, como o nome já diz, cerca. Ela vem cercar o que já existe. Então, por exemplo, comer carne com leite
é proibido. Mas que carne? Bom, a proibição de comer é de bovinos, carneiros, boi, enfim, essa é a proibição de comer carne com leite. Carne de frango é permitido. Mas antigamente, durante séculos, se percebeu que as pessoas nas feiras antigas, onde muitas vezes guardavam as carnes dentro de barris de azeite, dentro de barris de óleo, isso era geladeira antigamente, ou às vezes exposto mesmo, durante algumas horas para vender, as pessoas começaram a misturar. Em vez de pegar a carne de frango para misturar com leite, acabam misturando uma carne bovina. E muitas vezes a carne em certa parte se decompunha ou modificava o seu formato dentro do óleo, ou inserido no sal, ou inserido no mel. E você não tinha a mesma clareza qual carne de qual animal é esse. Vieram os sábios e fizeram um decreto rabínico. Trocaram cartas entre os costumes, pessoas do Oriente, do Ocidente, enfim, do mundo. E chegaram à conclusão que estava na hora de fazer um decreto rabínico, que é uma cerca em volta da Torá. Como Deus pediu para fazer dos juízes, profetas, sábios em várias partes da Torá escrita. Dessa forma, os sábios vêm e falam que está proibido também comer carne de frango com leite. Mas frango amamenta, mas não, simplesmente existe essa possibilidade de erro. Aí a gente pode vir perguntar, ué, Rabino, mas hoje em dia vem selo, vem isso, vem código de barra, vem o franguinho lá bonitinho, tudo muito, na indústria, tudo muito separado. Pode? Não pode. Por que não pode? Porque quando já decretado uma cerca pelos sábios, ela só pode ser permitida por um tribunal de rabinos maiores do que aquele primeiro. Maiores em sabedoria e às vezes até maior em quantidade. Ou seja, a regra foi feita de propósito, assim está na nossa Torá oral. A regra foi feita de propósito que quando Deus explicou isso para Moisés, significou que quando uma cerca é feita, ela só vai ser liberada depois quando chegar Mashiach. Quando chegar Messias, construir o terceiro templo e a gente vê a era messiânica de verdade. Aí sim pode ser retirado aquelas cercas. Agora, por exemplo, o judeu religioso ele bota o tefilim. Tefilim é uma caixa preta onde tem porções da Torá escritas em pergaminhos dentro dessa caixa preta. Uma na cabeça que você bota aqui na linha entre os olhos, na cabeça, e uma que você bota no braço, em frente ao coração. Eu sou canhoto, boto no lado direito, também em frente ao coração. Ok, imagina chegar alguém e falar, bom, quer saber? Eu vou lá e decreto que a pessoa, além de botar o tefilim, ele tem que botar uma coisa chamada mefilim. Alguém fala, o que é mefilim? Mefilim é um tefilim que eu, rabino, criei, que eu acho que aquilo vai dar uma completada no que Deus falou. Isso é proibido. Porque você está criando uma lei da Torá. Você não está fazendo uma cerca. Você não está dizendo, pessoal, o tefilim é uma coisa tão sagrada, porque tem pergaminhos com o nome de Deus, que ele tem que ser guardado num saco. Você não está criando uma lei. Você só está protegendo ela com uma cerca. E assim é, pessoal, em toda a Torá. Então, o justo, o sábio, o ser humano justo da Torá, ele não é uma pessoa que veio causar um malefício, apenas benefício. Rabino, por que você está falando isso? Óbvio que quem é Torá na veia, Torá séria, judaísmo autêntico, óbvio que ele pensa assim já. Nem sempre. Eu conheço muita gente tradicional, judia, maravilhosa, tudo de bom. Mas quando você vai falar da Torá oral dos sábios, a conclusão inicial é, pois é, né? Mas aí quando o homem se mete, dá problema, Deus falou A, aí vem o outro e força o A e aumenta o A. Isso eu não faço, porque isso foi o sábio que disse, vai saber onde ele estava com a cabeça quando ele decretou aquilo. Isso é um problema muito grave. Por que é um problema muito grave pensar assim? Porque isso significa, de certa forma, que a pessoa não leu a Torá escrita e não olhou qual é a vontade de Deus quando soube que a profecia iria terminar e aí ficar esse gap aí de mais de 2000 anos, onde os sábios vão poder ajudar a liderar gerações. Essas pessoas, sem querer, elas vão para uma coisa meio jogada. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma vacina da gripe, que foi feita 2000 anos atrás. Vou dar um exemplo até bobo, mas que a gente vai compreender ainda mais pelo que a gente está vivendo no mundo atual. Imagina uma vacina contra a gripe que é feita há 2000 anos atrás. Aí a gente pega a mesma fórmula de 2000 anos atrás e fala, eu vou injetar em você hoje. O que a pessoa vai dizer? Peraí. A fórmula, a base tem que ter, porque é a nossa Torá. Mas
Será que hoje em dia você não desenvolveu bactérias que o que tem naquela seringa pode te fazer mal? Será que hoje em dia, se a gente não pegar aquela fórmula e simplesmente botar uma cerca nela para que esteja geneticamente melhor ainda com a geração atual, não é melhor? Eu não quero mudar a fórmula. Eu não quero que ela deixe de ser uma vacina para gripe. Eu só quero adaptá-la, literalmente, sem tirar da autenticidade do judaísmo, o que é para você na geração de agora. Isso representa os sábios. Qual a diferença entre isso e o que acontece no reformismo? É que o reformismo ele pensa, o que a gente pode tirar do que Deus falou, que está enchendo o saco da galera por causa de uma questão política, cultural, ideológica, que está na moda. Poxa, está atrapalhando, a galera está achando que comer porco é maneiro. Vamos tirar isso da Torá, vamos apagar isso da Torá? A galera vai lá e apaga. Precisa rezar 3 vezes por dia. Pô, a galera está com preguiça. Tá chato. Vamos tirar? Vamos. A galera quer comer camarão, poxa. A galera não quer ser proibido de comer frutos do mar como o judeu é. O reformista vai lá, apaga. Poxa, mas a mulher também quer fazer esse mandamento que é do homem. Bota lá que tá tudo bem. O homem quer fazer esse mandamento da mulher. Vai lá falar que tá tudo bem. Vai trocando e fazendo o que bem entender até o povão ficar yes, yes, yes. Agora eu vou na sinagoga. Eu não sei se é sinagoga, acho que deve ter outro nome, mas assim chamariam. Então isso é a diferença entre a pessoa chegar e começar a reformar a Torá e a outra coisa é você pegar aquele parafuso e falar, bom, isso vai ser melhor para aquela pessoa daquela geração. É a mesma Torá, a mesma lei, o mesmo mandamento, os mesmos costumes, mas vai ser feito com uma roupa talvez que seja mais moderna, que a Torá não proibiu. Vai ser feito depois de higienizar a mão com álcool gel, que a Torá não fala, mas também não proibiu. Então, a Torá, ela tem a sabedoria racional de compreender que as gerações vão mudando, mas elas se mantêm com a mesma autenticidade da Torá. Para isso servem os sábios, os justos. E quando eles ainda são cabalistas, eles são aqueles sábios que em situações ainda mais de risco de vida, falam coisas que podem salvar a nossa vida, como um enviado de Hashem, sendo muitos enviados de Hashem. Humanos bons, que falam para a pessoa, olha, eu sei que você está para casar, mas tal pessoa que você acabou de conhecer, você não conheceu bem, ela pode ser ruim para você. Pensa 2 vezes. Isso acontece em várias histórias, várias histórias. Por quê? Porque o sábio está tendo uma informação que você não tem. Como aconteceu com o profeta Yoná, profeta Jonas, da cidade de Nínive. Na cidade de Nínive, ele viu que se as pessoas continuassem com idolatria, Hashem ia destruir aquela cidade. O profeta Yoná sabia que não tinha como fugir disso. Então ele falou, eu não quero pelo menos que seja eu que vá profetizar uma coisa tão desesperadora. Então ele tentou fugir de Israel. Porque o profeta, quando sai de Israel, não recai sobre ele profecia. Então foi uma tentativa dele tentar não ser o cara que ia pegar isso nas costas. Mas o temor dele foi tão grande que ele tentou fugir de navio. Pelo menos eu vou fechar o olho, não vai cair sobre mim. Isso é temor, Hashem. A pessoa está com muito temor. Uma cidade toda vai ser destruída e eu sou capacitado de avisar as pessoas. Uau! Os justos são essas pessoas. Eles são sábios, eles são os cabalistas. Então a pessoa pergunta, Rabino, eu posso ter a foto de um justo? Pode. Eu posso ter uma coisa esculpida de um sábio? Não. Porque a Torá fala que se você tem qualquer figura que você deixa ela tridimensional, ou seja, num formato real humano, e você ainda já é errado, não é idolatria ainda. Mas se você ainda achar que aquilo te faz um bem próprio, idolatria 100%. Agora, ter a foto de um justo, e você olhar para a foto e ficar, poxa, como aquele cara foi grande, hein? Como aquele ser humano fez coisa boa para Hashem, que bom. Também meu sonho quando crescer é ser assim. Tá ótimo, não tem problema nenhum. Não tem nenhuma lei da Torá nem rabínica que diga que faz mal, muito pelo contrário, faz bem. Faz muito bem. Então a pessoa tem um livro, aí no livro tá a capa, tem a foto de um rabino. O que isso tem a ver com idolatria? Nada. Você pode ter carinho, você pode amar ao próximo, assim como você ama e procura amar o teu vizinho, o teu amigo, mais ainda teu familiar. A Torá manda você amar o próximo também, o justo, o rabino. Só que o rabino tem uma autoridade muito grande, porque ele sabe muito a Torá. Ele é uma Torá ambulante. Então você fala, uau, esse sábio, esse cabalista, poxa, o que ele fala, eu sigo. Porque eu sei que tudo que está na Torá, ele também assim vai me passar. Por isso que um dos 613 mandamentos é Aseh Lecha Rav.
tenha para você um rabino e saia da dúvida. É assim está escrito na nossa Torá. Tenha para você um rabino e saia da dúvida, porque assim você tem uma pessoa que está te orientando, está dizendo quando pegar a esquerda e quando pegar a direita, e não de acordo com a vontade dele, não de acordo com o achismo dele, só de acordo com a vontade e as palavras de Hashem. Pessoal, esse é um vídeo que ele é perfeito para muitas pessoas que começam a estudar o judaísmo, para judeus que estão assistindo aqui agora, mas muitas vezes são um pouco afastados e tem tanta dúvida de aonde está o justo, o ser humano, qual o seu local na Torá, quando se trata de um rabino, de um sábio que fez cercas em volta da Torá. Acredito que nesse vídeo tenha boa parte das respostas. Mande também a sua dúvida para mim no particular, com a permissão de Hashem, vou estar tentando responder. Não esqueça, é claro, que agora, dia 21 de março, 22 e 23, haverá o pré-lançamento durante 3 dias, com preço menor, do nosso grande curso Educação Judaica, criando crianças fortes e tementes a Deus, tementes a Hashem. A gente vai falar sobre psicologia positiva e negativa do judaísmo. A gente vai falar sobre a diferença entre educação e ativação. Falaremos sobre condicionamentos. Falaremos sobre exigência em troca de um prêmio. Falaremos sobre limites, quando, por quê e até quando. Falaremos em como as crianças percebem com seu termômetro a tranquilidade e a segurança dos pais e como eles desenvolvem através disso confiança ou medos e traumas. Nós teremos uma reza também especial de pais para filhos. Você que adquirir esse curso também vai estar recebendo um e-book curto, um livro virtual curto, que vai ser para você com material de apoio. Também lá eu vou colocar uma reza especial de pais para rezarem pelos filhos diariamente. Também você que participar nos 3 dias do pré-lançamento vai ganhar um certificado direto de mim, especial, falando que você assistiu e fez esse curso de educação judaica comigo, e também vai participar de um sorteio de 3 caixas de matzá para Pessah, para a festa Páscoa judaica, que 3 pessoas vão ganhar. Tudo isso para quem estiver comigo desde o pré-lançamento. 21, 22 e 23 de março. Você que já quer adquirir desde agora e ficar no que a gente chama de lista VIP, que é seus primeiros a receber, é só entrar em contato com a Camila Vieira, nossa querida assessora do Torá com você. O DDD dela é 13 99 711 8589. Repetindo, DDD 13 99 711 8589. Entre em contato com ela, site toracomvocê.com, já tira suas dúvidas, pode comprar direto com ela e vamos que vamos, pessoal. Torá na veia. Que Hashem dê a todos vocês uma semana maravilhosa, com muita saúde, com muita alegria, com só coisas boas e doces. E muito obrigado por todos que chegam junto comigo e com Torá com você. Seja curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal do YouTube, passando para as outras pessoas, obviamente patrocinando esse nosso trabalho e todos os encargos do Torá com você, que é um canal e um projeto que já está chegando em centenas de milhares de pessoas. É isso aí, galera. Que Hashem abençoe muito vocês nessa grande semana. Tudo de bom e até a próxima.